São 4h08 pelo horário oficial de Brasília. Neste final de semana, nós falamos bastante aqui na programação da Band News FM que o sistema hospitalar para o tratamento da Covid-19 atingiu 100% de ocupação dos leitos públicos de UTI reservados para pacientes contaminados pela doença em Porto Velho, Rondônia. A gente vai conversar a partir de agora na Band News FM com o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves. Obrigado pelo senhor disponibilizar esse tempo com o convite da Band News FM. Eu queria que o senhor começasse falando qual a situação de momento aí em Rondônia. Boa tarde. Boa tarde. Bom, a situação é de praticamente colapso total. Todas as unidades destinadas à Covid, basicamente, estão ocupados. Nós temos pacientes na lista de espera. Através de tratativas com o Ministério da Saúde, nós vamos deslocar 30 pacientes hoje para a cidade de Curitiba. Isso deve diminuir um pouco a pressão no nosso sistema de saúde. Há falta de insumos, além da ocupação, há falta de insumos? A gente pode chegar à situação que houve em Manaus? Não. Você está se referindo especificamente à questão do oxigênio. Também. São situações diferentes, principalmente a questão do oxigênio. O oxigênio para Manaus acaba tendo que ser transportado por via aérea, o que complica mais a questão logística. Porto Velho tem ligação rodoviária com Mato Grosso e esse não é o problema e nem insumos por hora. Hoje essa questão está equacionada. A nossa dificuldade são leitos de UTI. Os pacientes que serão transportados para Curitiba hoje, agora já no meados da tarde de hoje, são pacientes que não estão em situação de UTI, mas são pacientes que poderão evoluir, poderão vir a agravar, etc. Então, isso, de certa maneira, já dá um fôlego para a nossa rede aqui em Porto Velho. Na primeira onda, nós conseguimos superar com eficiência, conseguimos atender todos os pacientes. A diferença de lá para cá são basicamente duas. Primeiro, a contaminação, a maioria dos casos de Covid eram na capital. E a rede hospitalar, o município do estado, deram conta de atender de forma satisfatória a demanda. E eram poucos casos no interior do estado. Diferente de agora. Agora nós temos muitos casos no interior do estado, simultaneamente com a volta do Covid na capital. E nós estamos atendendo também muitos pacientes do estado do Amazonas. O município de Porto Velho faz divisa com o estado do Amazonas. Então, no sul do Amazonas, em termos de logística, é muito mais fácil os pacientes se deslocarem para Porto Velho do que para Manaus. Então, o Maitá, por exemplo, fica a 200 quilômetros de Porto Velho com vias asfaltadas. Para Manaus são 700 quilômetros e a estrada não está inteiramente pavimentada. Então, esse contexto que realmente está nos colocando numa situação de grande dificuldade, de grande preocupação. Foi editado esse decreto do governo do estado há 8 dias, determinando que as pessoas a partir das 8 da noite às 6 da manhã não devem se movimentar pela cidade, atividades como bares, restaurantes, boates, etc. Estão fechadas, mas nessas questões do Covid-19, os resultados começam a aparecer depois de 12, 14, 15 dias. Eu acredito que o decreto governamental deve ser reeditado por mais 10 dias. E com essas medidas que nós estamos tomando, esse deslocamento desses pacientes, ainda há uma espécie de uma reserva técnica de mais 50 pacientes, desta feita para o estado do Rio Grande do Sul,
mais especificamente nas cidades de Porto Alegre e Canoas. Prefeito, com relação a esses pacientes que estão sendo transferidos, o senhor falou que isso deve, de momento, aliviar o sistema de saúde. Com base nos números, eu sei que é difícil, o senhor falou que está recebendo pacientes do Amazonas também, né? Então eu acho que imagino que essa conta não seja muito simples de fazer com base nos números aí. A minha pergunta seria, por quanto tempo mais vocês acham que dá para suportar até que o sistema de novo fique com esse gargalo? Como você mesmo falou, é difícil precisar, mas é um alívio sim. Então, são 30 pacientes, nós vamos estar hoje, serão transportados em 2 aviões da Força Aérea, um primeiro avião dentro de mais uma hora e pouco no máximo, e o outro avião um pouco mais tarde, talvez já no início da noite. Então, são 30 pacientes e nós temos essa reserva técnica de mais 50 que vamos torcer para que não seja necessário. Sempre o deslocamento de pacientes quase do extremo norte para quase o extremo sul do país é uma questão complexa. Isso traz insegurança para os pacientes, desconforto para a família, para os familiares, mas é uma situação de guerra, é uma situação de colapso na nossa rede. Então, para que não venha a acontecer, para que o Brasil não venha a vivenciar cenas como que visualizamos na cidade de Manaus, tanto na primeira onda quanto na segunda onda, eu acredito que essas medidas devem ser suficientes, se não para resolver todo o problema, mas é possível chegar bem perto da solução de todo o problema. Então, mais 10 dias, mais 12 dias de isolamento, eu acredito que a pandemia deve começar a ceder. Não é um momento fácil, um momento difícil, porque toda a população, eu diria que toda a população brasileira já não suporta mais. Nós estamos caminhando para quase um ano de pandemia, mas existem notícias boas também. Até o final dessa semana, 100% dos nossos profissionais de linha de frente estarão já recebendo a primeira dose da vacina. Então, já devemos ter aí uns 2.000 já vacinados e devemos vacinar mais uns 5, 6 mil profissionais aí até a próxima sexta-feira. Esse é a nossa meta. Com isso, nós já começamos a diminuir a pressão no sistema de saúde. Nós também temos falta de médicos. Estamos republicando os chamamentos públicos feitos no ano passado e até no ano retrasado, 2019, para que nós consigamos reforçar as nossas equipes. Então, com a imunização, naturalmente, nós já ganhamos um fôlego a mais na questão dos profissionais de saúde. Não falo só de médicos, falo de médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, biólogos, enfim, farmacêuticos, todo o grupo de saúde nas redes do Estado e do município de Porto Velho deverão estar vacinados aí até sexta-feira. Prefeito, eu assisti a uma outra entrevista do senhor em que o senhor falava que o aumento de leitos, de 23 para 73 não tinha sido suficiente para absorver essa demanda nessa segunda onda. Eu queria fazer 2 perguntas para o senhor. Primeiro, para a gente entender, 73 continua sendo o número total de leitos? E segundo... Dentro do município. Dentro do município, tá, perfeito. E não é dentro do município. Esses 73 são do município de Porto Velho. Mas nós temos ainda toda a rede estadual, do governo do estado, e a rede privada também, com a parte dela tem sido contratada. Então esses 73 são da rede municipal? Da rede municipal. Perfeito. E a minha segunda pergunta seria justamente sobre se há uma viabilidade no aumento de leitos. O senhor respondeu em parte, porque a gente sabe que muitas vezes o aumento do número de leitos não depende só de questões logísticas, mas também da presença de profissionais. O senhor falava agora da falta deles, né? Há sim possibilidade no Hospital do Amor, que é uma filial aqui do Hospital do Câncer de Barretos. Eles têm expertise, já prestaram esse serviço em Porto Velho durante a primeira onda, e aí está havendo são alguns entraves de ordem burocrática dentro do governo do estado
Então, é possível sim ainda essa semana, tenho recebido informações ainda extraoficiais de que essas tratativas estão bastante avançadas. Então, com a entrada do Hospital do Câncer, que é o Hospital do Amor da Amazônia, uma estrutura, um hospital novo, moderno, de última geração, isso pode acrescentar aí tranquilamente mais uns 40 leitos de internação clínica e mais de 12, 15, 16 leitos de UTI. Então isso aí diminui a pressão também, e são várias medidas que têm que ser tomadas em paralelo. A questão do aumento, é possível sim a continuidade da disponibilização dos leitos já existentes, e também na outra ponta as medidas de distanciamento social para diminuir o percentual de contaminação. Diferentemente da outra, da primeira onda, no início, lá no ano passado, a maioria dos casos estavam na capital e poucos casos no interior do estado. E agora, dessa vez, está simultaneamente. Nós estamos recebendo muitos pacientes no interior do estado e também no sul do Amazonas. Prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, só posso desejar uma ótima sorte para todo o povo de Rondônia. Obrigado pelo senhor disponibilizar o seu precioso tempo aqui com o ouvinte da Band News FM. Uma boa semana para o senhor. Uma boa semana, um grande abraço a todos.